Saúde da igreja capaz do Senhor. Convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias, o primeiro livro do Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Primeiro Reis, 19, 4. Assim lemos. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Glória a Deus. Somente esse versículo, irmãos. Essa palavra Deus colocou no meu coração já há bastante tempo, e eu pensei comigo, um dia vou ter oportunidade de pregar essa palavra numa reunião de obreiros, porque essa palavra eu entendo que fala bastante com obreiros, porque ela trata sobre Elias, um homem de Deus, um homem experimentado no trabalho com Deus, e nós temos visto atualmente uma grande dificuldade que se impõe não só para a igreja, mas no mundo como um todo, e algumas pessoas que desesperadamente estão dando cabo à sua vida, estão desejando a morte, estão querendo acabar com o sofrimento. E ao ler essa palavra, especificamente nesse versículo 4, nós vemos que Elias, ele estava num quadro muito parecido com esse, onde ele disse, já basta. Então o que eu quero tratar aqui hoje, de uma forma bem simples com os irmãos, é esse quadro de depressão, esse quadro onde a pessoa perde a força para continuar pelejando contra as dificuldades que a vida nos apresenta, porque a vida ela traz dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, antes de começar, eu gostaria de contextualizar, para ficar mais clara essa palavra para os irmãos. Sei que todos têm conhecimento, mas para que nós possamos entender o contexto em que Elias estava inserido aqui. Nós vemos lá que Salomão ele conseguiu unificar as 12 tribos, mas o seu filho Roboão, que assumiu o governo de Israel depois de Salomão, ele não atendeu aqueles conselhos que os sábios lhe deram, e houve a divisão do reino. Na parte de Judá ficou Roboão, com a tribo de Judá e Benjamim, e no reino do norte ficou Jeroboão, no reino de Israel, ali juntamente com 10 tribos. Então houve aquela divisão do reino, e Jeroboão, ele dividindo o reino, ele levando aquelas tribos lá para o norte, ele se afastou da palavra de Deus, ele começou a adorar outros deuses, e ele começou a incentivar o povo de Israel a adorar esses deuses. Para quê? Para que o povo não descesse até Jerusalém e se arrependesse de ter feito a divisão e deixasse ele. Então houve ali por parte do rei Jeroboão um incentivo para que o povo de Israel começasse a idolatrar aos outros deuses, aos deuses cananitas. E após Jeroboão, nós vemos lá que o rei Onri, que substituiu Jeroboão, continuou com essas mesmas práticas. E para alicerçar ali uma aliança com os povos do norte, ele arrumou um casamento para o seu filho Acabe. E esse casamento que ele arrumou foi com a profetisa de Sidom, chamada Jezabel. Ela que era profetisa de Baal. Então o reino do norte começou a uma idolatria dentro do culto. Eles adoravam a Baal dentro do culto a Deus. Começou ali uma espécie de miscigenação de adoração, idolatrias dentro do culto. Então essa era a condição de Israel naquele tempo. Mas Deus levantou um homem, irmãos, glória a Deus, e esse homem é Elias, o tisbita. E a palavra de Deus diz que Deus mandou Elias ir falar com Acabe. E quando Elias chega lá perante Acabe, ele fala, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos, por causa da idolatria do povo de Israel. E ali ele sai da presença de Acabe, e desde aquele dia em diante, não houve nem sequer orvalho sobre a terra, glória a Deus. E ali Acabe, já querendo perseguir Elias, Deus fala para ele,
desce até o ribeiro de Querite, e será que ali eu te sustentarei com pães e beberás água do ribeiro. Então Elias fica escondido lá no ribeiro de Querite, e Deus sustenta ele com pão e carne trazido por corvos, e ele toma do ribeiro. Depois aquele ribeiro seca devido à falta de chuva, Deus manda Elias descer à casa da viúva de Sarepta, e lá ele também é alimentado por essa viúva, no qual aquela passagem que a farinha não se acabou da panela, nem o azeite se findou da botija, e ele também foi sustentado ali. Glória a Deus. Aí Deus fala para ele: agora volta lá e se apresenta a Acabe. Já havia passado cerca de 3 anos, e Acabe já estava desesperado, procurando Elias. E Elias chega lá para falar com Acabe, e ele diz: eis aí o perturbador de Israel. Quando ele chega lá, ele anuncia: o perturbador de Israel é você. Fala para Acabe, a ousadia do homem de Deus. E ele faz ali um desafio e fala: vamos para o monte, leve os profetas de Baal, e eu clamarei a Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ali aquela passagem conhecida pelos irmãos, onde os 450 profetas de Baal clamam a Baal, Baal não responde, e quando Elias clama, Deus responde com fogo. E aí Elias fala para o povo de Israel: só o Senhor é Deus. E ali eles matam os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, que comiam da mesa de Jezabel. Olha a intimidade com Deus que esse homem tinha, um homem que servia ao Senhor. E ele sai daquela situação vitorioso, glória a Deus. Por quê? Porque Deus se manifestou à oração de Elias, mas a mulher de Acabe lança uma palavra contra a vida de Elias. Ela manda um mensageiro a dizer: Elias, faça a Deus a mim pior, se amanhã eu não fizer contigo o mesmo que tu fizeste com os meus profetas. Uma palavra, irmãos, derrubou um homem de Deus. Uma ameaça vinda da parte de Satanás. Jezabel aqui representa Satanás. Então essas são as dificuldades que virão contra os obreiros do Senhor, que virão contra aqueles homens de Deus que estão à frente, carregando sobre os seus ombros a responsabilidade de levar a igreja de Cristo na terra, glória a Deus. E ali Elias, ele permite que essa palavra entre ao seu coração, e aí ele sai desesperadamente, fugindo da presença de Jezabel, e ele caminha cerca de 200 quilômetros, da cidade de Israel. Ele vai ao deserto, cerca de 200 quilômetros, e se assenta embaixo de um zimbro, que é uma espécie de arbusto que dá no deserto, e ali a palavra diz que ele perde o ânimo e deseja a morte, e ele diz: Senhor, já basta, não sou melhor do que os meus pais. E aí nós temos alguns pregadores falando que depressão é frescura, que a pessoa que tem perda de vontade de viver é frescura, isso não é coisa de homem. Não, irmão, isso daí é muito sério. Isso daí está ligado ao campo espiritual. E nós, como homens de Deus, temos que ter esse discernimento lá nas congregações para identificar essas situações e orientar e levar uma palavra e repreender o espírito de Satanás que está operando sobre aquela vida. Glória a Deus. Eu sou policial militar, no meu meio, na minha profissão, é muito grande o índice de suicídio. Nós temos lá uma política de não divulgar esses dados, até para não estimular aquele que já tem uma ideia pré-formada sobre isso, que já tem uma inclinação. Então a gente nem divulga esses dados, mas é muito comum no meio da sociedade. E Botucatu, por incrível que pareça, é uma cidade que tem um alto índice de suicídio. E eu não consigo ver senão um trabalhar de Satanás nessa situação. Mas aqui está o povo de Deus, que tem a palavra santa e tem a resposta de Deus para repreender esse espírito maligno. Glória a Deus.
Elias deseja a morte e deita embaixo do zimbro, e Deus manda um anjo visitá-lo, glória a Deus. O Senhor vela pelas nossas vidas. E o anjo toca em Elias e diz: Elias, levanta e come, pois na sua cabeceira havia pão cozido e uma botija de água, glória a Deus. E ali Elias se alimenta. E uma segunda vez o anjo torna a ele e diz: Elias, levanta e come, porque muito grande te será o teu caminho, glória a Deus. Eu já chamo a atenção dos irmãos aqui, porque Elias, a palavra diz que em 3 situações Deus cuidou dele. Primeiro no ribeiro de Querite, depois na casa da viúva de Sarepta e agora lá no deserto. E como é que Deus cuidou dele? Deus mandou pão, glória a Deus. E qual é o pão para nós, igreja do Senhor? Não é o caso do maná que o povo de Israel comeu no deserto, mas é o caso de João 6:53, onde Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o pão que eu der é a minha carne que eu dou pela vida do mundo, glória a Deus. Deus nos sustenta com a sua palavra, bendita do Senhor Jesus. É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos sustenta para que nós podemos passar pelas dificuldades da vida. Sem a palavra de Deus guardada em nosso coração, nós somos fracos, nós nos deixamos abater, mas nós quando nós viemos à casa de Deus e somos abastecidos da palavra, é que nós nos saímos fortalecidos para poder aguentar os trancos, os embates, as lutas da vida. Glória a Deus. Elias se alimentou, e ao se alimentar dali, o anjo disse para ele: muito grande te será o teu caminho. Deus tem um caminho para cada um de nós. Para cada um de nós há uma carreira proposta, como asseverou Paulo nas suas cartas. Ele compara muito a nossa vida com um atleta. E o autor aos Hebreus, ele diz: para cada um de nós há uma carreira proposta. Glória a Deus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Assim foi com Elias, assim é com todo homem que serve a Deus, e principalmente com os obreiros. Glória a Deus. Porque contra a sua vida, com certeza, Satanás tem empenhado esforços para te derrubar, para te parar, para te fazer calar. Porque ele sabe que você está saqueando o inferno, ele sabe que você está pelejando para livrar as almas da condenação, portanto você é um grande inimigo de Satanás, glória a Deus, mas você é embaixador do reino, glória a Deus, e o Senhor é quem te sustenta nessa terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja, glória a Deus. Elias vai caminhando conforme a ordem do Senhor e ele chega até Horebe. Para quem não sabe, Horebe é o Monte Sinai. É o mesmo local onde Deus se revelou a Moisés lá no Velho Testamento. Algumas vezes nós passamos por dificuldade, Deus prova a nossa fé, nos deixa passar ali quase que no limite da nossa aflição. Mas fiel é Deus que não nos permite ser tentado além das nossas condições, antes Ele vem com escape, e ali, naquele monte, quando Elias chega, ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma particularidade com Deus. As dificuldades muitas vezes vêm em nossa vida para que nós tenhamos mais experiência, para que nós tenhamos mais particularidades com o nosso Deus. E ali a palavra diz que Elias estava na caverna e Deus falou com eles: Elias, o que tu fazes aqui? E aí Deus se manifestou, irmãos. Lá no versículo número 11, a palavra diz que passou o Senhor como um grande vento veemente que fendia as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois também passou o Senhor como um terremoto, porém também o Senhor não estava no terremoto. E depois passou também o Senhor como um fogo veemente, mas também o Senhor não estava no fogo. Mas que mistério é esse?
E aí diz a palavra: porém depois uma voz suave e delicada. Glória a Deus. Deus se manifestou a Elias de uma forma especial. Deus se manifestou a Elias num quase silêncio. O nosso Deus também trabalha no silêncio. Pode parecer que não está acontecendo nada, pode parecer que a igreja está vazia, pode parecer que você está perdendo lá no campo de batalha, mas Deus trabalha por vós. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Você não está sozinho lá, irmão. A obra lá tem um dono, é do Senhor Jesus. Ele é o maior interessado que haja prosperidade na sua obra. Glória a Deus. Permaneça firme com a mão no arado, não olhe para trás, não desanime. Junto com você há milhares de anjos, porque a obra é única, glória a Deus. E o Senhor também trabalha no silêncio. Lá no Evangelho de Lucas, quando aquelas mulheres desceram atrás de Jesus, o anjo apareceu para elas e disse: a quem vos buscais? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Isso era domingo. Jesus morreu na sexta-feira, 3 dias, e a palavra nos diz lá em Efésios que aquele que subiu é o mesmo que desceu a profundeza da terra e pregou para os espíritos em prisão. Pedro também fala que ele pregou aos espíritos que estavam em prisões. Glória a Deus. Durante 3 dias ele esteve lá pregando, e eu pergunto para os irmãos, qual foi o barulho que Jesus fez? Os discípulos lá, os 11 que restaram, escondidos com medo, achando que a causa estava perdida, o mestre morreu. Os perseguidores venceram, assim como Elias também pensou: eu matei os profetas, mas aquela mulher continua no poder, ela vai mandar me matar como ela matou os demais profetas. O príncipe desse século, irmãos, ele está reinando, mas em breve se manifestará o Filho de Deus e pisará a cabeça de Satanás. E nós teremos a vitória definitiva. Mas enquanto esse dia não chega, igreja do Senhor, nós permanecemos pelejando, porque o campo de batalha necessita de homens de coragem, necessita de homens que estejam dispostos a pregar o verdadeiro evangelho, necessita de homens que saquem aquelas almas que estão aflitas, que já estão condenadas à destruição. E esses homens de Deus é a igreja do Senhor. Esses homens de Deus são os obreiros que aqui estão sentados. Por isso eu me aflijo muito em falar com os senhores, porque grande é a responsabilidade que eu tenho de falar com homens de Deus, porque eu sei o chamado que cada um tem na vida de vocês. Glória a Deus. E ali, aquelas mulheres desceram procurando Jesus, naquele silêncio, nada estava acontecendo. Jesus estava lá no Hades, pregando aos espíritos em prisões. E a palavra diz que após a morte segue-se a juízo. Passado 3 dias, Jesus estava no seio da terra, e possivelmente ali, os seus discípulos pensando que tudo tinha acabado. E eu gosto de imaginar, pastor, a morte falando para Jesus: daqui ninguém sai. Por quê? Ser humano, encarnado na forma de homem, morreu, o salário do pecado era a morte, foi para o Hades e lá ele estava. Mas a morte não tem poder sobre Jesus. Até sobre a morte ele é Senhor, glória a Deus. E ao 3º dia ele ressuscitou, e não somente ele saiu do Hades, mas também levou cativo o cativeiro, e inaugurou o 3º céus, onde dormem aqueles que morreram no Senhor, glória a Deus. Por isso João teve a revelação de Apocalipse, quando ele foi levado em visão, e lá ele ouviu uma voz de trás de si, e ele virando para olhar, viu um semelhante ao filho do homem, vestido de uma túnica branca, e seu cabelo branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reduzente, da sua boca saía uma espada aguda, e ele olhando para mim, eu caí morto aos seus pés. E João disse que ele estendeu para ele a sua destra e disse: não temas,
eu sou o princípio e o fim. Glória a Deus. Estou vivo, fui morto, mas eis-me aqui. Estou vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. O Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus venceu o inferno, e para isso não houve barulho. O nosso Deus ainda trabalha em silêncio, querido irmão. Guarde esta palavra em seu coração, prossiga fazendo bravamente a obra para a qual você foi chamado, e grande será o seu galardão, em o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos em pés, irmãos, agradecer ao Senhor pela palavra que temos recebido da parte do Senhor Jesus. Depois, parece que eu vi a irmã Graciela aí, ela está aí para adorar Jesus cantando? Isso, minha filha, depois a senhora adora Jesus aqui conosco. Querido Pai,